conheça a revelação. Aquilo que foi escrito, aquilo que está escrito. Na sua tentação no deserto, Satanás várias vezes disse: está escrito. E o próprio Senhor, sendo tentado, também dizia: também está escrito. Aquilo que já foi escrito, a história que já foi escrita, a história do passado e também relatando aquilo que vai acontecer. Fatos históricos, coisas que ainda hão de acontecer. Está escrito, está na Bíblia Sagrada e precisamos conhecer, precisamos saber para que não sejamos apanhados de surpresa. O que está escrito vai acontecer. Aquilo que está sendo aberto, o livro que está sendo aberto, os selos que estão sendo abertos, estão sendo mostrados ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. E aqui nós estamos diante do quarto selo aberto, mais um selo sendo desatado. E diz Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das bestas feras. Mas uma verdade sendo revelada, algo que está oculto aos olhos humanos, o futuro oculto aos nossos olhos. Mas o Senhor revela aos seus santos o que está por vir. O apóstolo Paulo, quando avançando na sua missão de pregar o Evangelho, o Senhor revelava aquilo que estava por acontecer. Mesmo diante de fatos não muito agradáveis, não favoráveis, ele avançava, mesmo sabendo que haveria perseguições, mesmo sabendo que haveria prisões, mesmo sabendo que haveria situações relacionadas à natureza, tempestades, naufrágios, ele não arredava os pés, porque havia um chamado, porque havia uma ordem, e o servo sempre querendo ser fiel ao seu Senhor. E aqui mais um selo sendo aberto e sendo mostrado. E aqui a visão, ele vê o Cordeiro que abre o selo, o ser vivente, o quarto ser vivente, chamando, dizendo: vem. A ordem dada dos céus. Os céus comandam a terra. Deus está no controle de todas as coisas. Não esqueça a visão do livro, mostrando o céu, mostrando no céu um trono ocupado, alguém sentado no trono, o Senhor reinando para toda a eternidade, por toda a eternidade, e os céus dando autorização. A ordem parte dos céus. Vem, é hora de entrar em cena. O tempo está determinado, os acontecimentos estão determinados. Isso vai acontecer. Estejamos nós preparados ou não,
vai ter um momento em que tudo isso vai acontecer, que não nos apanhe de surpresa. Aqui ouve a voz e ele também vê. Não apenas uma visão sem saber o que é, o que significa, mas a palavra do Senhor vem, o Senhor fala e o Senhor diz o que significa todas as coisas. O cavaleiro, cavalo amarelo, o seu cavaleiro, e este cavaleiro tem nome. Este cavaleiro se chama Morte. E a morte traz consigo o inferno acompanhando a morte. Uma morte física, mas também fala de uma morte espiritual. A morte física requerendo o corpo, pedindo o corpo, e o inferno requerendo a alma. Um corpo sem vida e uma alma que terá um destino. E o inferno aqui está presente, requerendo as almas dos mortos. Morte, seguida do inferno e usando os seus instrumentos. Aqui fala em guerra, aqui fala fome, fala mortandade e fala por meio de bestas feras. 4 instrumentos de morte. Eles acontecerão. A guerra virá. E aqui fala de um grande número, 1/4 da terra. Foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. 1/4 da população sendo ceifada, sendo dizimada, vindo através da guerra, através da fome, e uma coisa puxando a outra. As histórias da antiguidade: morte, fome, alimento não chegando, a vida sendo impedida, a morte reinando, a guerra reinando, fome, pestes e ainda as feras do campo. Cidades destruídas, muros derrubados, casas destruídas, pessoas expostas, pessoas sem proteção, pessoas sem força, sem saúde, sem força por causa da fome e a morte reinando, a destruição imperando. Por isso, a palavra de Deus fala sobre tempos difíceis, coisas que já aconteceram em pequena escala, mas fala de algo muito grandioso acontecendo. Isso virá. Não sei se isso te preocupa. A morte, a guerra virá. A perseguição virá. Isso acontecerá. E você está preparado para enfrentar? Servos do passado, ainda servos de Deus no presente, estão sendo martirizados, estão sendo mortos. Mas mesmo diante dessas ameaças, eles se mantêm fiéis. Eles seguem adiante, porque eles sabem quem os chama. Eles sabem quem está à frente, quem está no controle de todas as coisas. E o Senhor, ainda que não nos livre da morte física, mas a morte espiritual, estamos garantidos, não seremos lançados no inferno, mas seguiremos firmes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheça a revelação, conheça aquilo que está escrito e não permita que o diabo o engane com partes da verdade que já está escrita. Conheça a revelação de Deus. Prossigamos no conhecimento da revelação do Apocalipse.
Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.